Bom, e a situação só fica ainda pior, né? Porque nós temos aí, junto com a situação de corte dos gastos públicos e de arroz salarial, nós temos uma situação de inflação no país. Aí eu vou passar para o Rafael para ele falar, né, de um aspecto importante justamente da alta do custo de vida, que é o aumento do preço dos alimentos. Vai lá, Rafael. Essa semana o IBGE divulgou uma pesquisa, uma reportagem do G1, do portal da Globo, entrevistou o gerente da pesquisa, o Pedro Kislanov, que fez uma declaração que, na minha opinião, é algo estarrecedor sobre a situação do país, né? Importante para quem, particularmente a gente pensa aqui no caso dessa esquerda pequeno-burguesa, que acredita, né, na fantasia de uma boa votação, de uma boa eleição. Tá aqui um retrato do país. Já vou falar, vou fazer um suspense. Os números são os seguintes. Tivemos uma alta, né, de 2,54% do preço dos alimentos em novembro. Ao ano, né, de janeiro a novembro, estão acumulados aí 12,14%. São os números do IBGE, que indicam que isso daí é o maior resultado, né, de inflação em um único ano desde 2002, 18 anos atrás, né, quando a alta tinha sido acumulada de 19,47%. Então, chegamos aí no maior valor desde então. Bem, aí a explicação, né, dada pelo gerente da pesquisa, o Pedro Kislanov, ela é realmente preocupante. Veja o que ele diz. A gente tem os mesmos fatores que continuam influenciando na alta dos preços dos alimentos, como o câmbio num patamar mais elevado, né? Então todo mundo sabe, o dólar passou dos R$ 5, os solidários produtores, né, as grandes, o agro pop produz para exportação porque vai ganhar mais, né? Justamente porque acaba, né, as commodities, algumas mercadorias, aí, produtos in natura, acabam, né, valorizando no mercado estrangeiro. Mas essa daqui é a mais preocupante. Ele diz o seguinte: por que teria aumentado também? Bom, a demanda, né, tem a influência do auxílio emergencial. Então você faz a conta, né? O governo distribuiu sob muita pressão, no meio de uma crise enorme, concordou em pagar o auxílio emergencial, e a situação, a magreza, né, a pobreza do brasileiro está tão acentuada que a injeção desse recurso, né, na economia criou uma oscilação de preço. Não é que o auxílio emergencial, né, então, vendo de outro ângulo, não é que o auxílio emergencial conseguiu manter estável uma situação existente, evitou que algumas pessoas caíssem numa situação de insegurança alimentar, etc. e tal. Não. O auxílio emergencial, ele não é que ele tapou o buraco, ele colocou um pouquinho de terra no buraco de muita gente que não tinha nada, né? Um pouquinho que entrou, que o governo liberou, já alterou, juntamente com a especulação financeira, juntamente com a inflação, né, os índices, com a inflação, com a exportação, já alterou os índices inflacionários, né? Daí que se consumam os dados, né, sobre a fome no Brasil, ou como as pesquisas e a imprensa gostam de chamar, né, a insegurança alimentar, e o desemprego, né, que também já não é mais desemprego, né, é o desalento, é a pessoa que parou de procurar emprego, que também tem acumulado altas recordes, né? A carne é o item aqui que puxou, segundo os pesquisadores, os preços, a inflação, a taxa de inflação para cima, e quem está nesse momento, quem já viu, né, está tendo um flashback do que aconteceu na década de 90, em que você ouvia, né, que, bem, não dá para comprar carne, então vamos comprar frango. Aqui também, só que agora o frango é responsável, né, pela inflação. O preço está subindo porque também estão comprando frango, né? Pararam de comprar carne, mas como estão comprando frango,
tem itens aí que, chegando aqui, né, de 12 alimentos que, sozinhos, né, subiram mais de 40% no ano até agora, né, em 11 meses. Veja só, cesta básica: óleo de soja, tomate, arroz, feijão fradinho, batata inglesa, laranja lima, pimentão, batata doce, morango, feijão preto, exatamente, morango e feijão preto. Cada um desses aí subiu no mínimo 40%. Né? O óleo de soja dobrou de preço, tá? Subiu 94,1%. Né? Arroz, a gente viu aí o quilo, né, o saco de 5 quilos por quase R$28, o arroz subiu quase 70%. Né? Então, acho que esse é o quadro em que se soma, né, a situação grave aí de desemprego, fome, pobreza, e que está aí sendo agravada, né, como o companheiro Antônio Carlos falou, além do ataque à educação, que vem pela frente no ataque aos trabalhadores de um modo geral. Né? Abro para um comentário, mas se o companheiro João quiser pegar a emenda desse tema e a gente tratar do pacote de conjunto, porque o governo tem planos, né, para uma parte expressiva dos trabalhadores, que são os servidores. Né? Exatamente. Eu concordo em gênero, número e grau com o comentário do Rafael. A situação do país, a gente realmente é grave quando o auxílio emergencial melhora a vida de algumas dezenas de milhões de pessoas. Isso daí, companheiros, eu acho que demonstra uma questão que é muito importante, só queria um comentário, que é o seguinte: nós temos um problema sério com o programa Bolsa Família. Ele está claramente desvalorizado, porque as pessoas estão recebendo um valor acima do Bolsa Família e estão tendo que gastar em alimentos de primeira necessidade porque o dinheiro não estava dando. Isso coloca aqui uma questão clara. Desde que a Dilma caiu, esse programa não tem um reajuste sério. Faz 5 anos já. Nós estamos entrando em 2021 e não há previsão de reajuste real. Para o programa Bolsa Família, os R$200 que as pessoas estavam recebendo no máximo não estão mais fechando a conta. Já não estavam na época, mas agora está se tornando um negócio ridículo com a alta dos preços. Mas eu acho que a gente tem que colocar aqui um problema. Ao mesmo tempo que o presidente, o Bolsonaro, não tem plano para resolver o problema do auxílio emergencial, porque o fato é que o Guedes falou, em 2021, nada de auxílio. Não sabemos se vai continuar aí em valor menor. O fato é que não tem perspectiva. Agora, o Guedes, que está muito preocupado com o orçamento público, ele estava usando aí, para usar um termo de um companheiro meu, miguelando dinheiro até para a vacina do coronavírus. O homem falou que não ia gastar o dinheiro para vacinar a população. Aí chegou a Folha de São Paulo e falou: ninguém defende tanto a austeridade fiscal quanto nós, mas isso é uma loucura total. Precisa gastar o dinheiro pelo menos com a vacina. O editorial da Folha disse isso hoje. Agora, além disso, né, o Guedes liberou finalmente 20 milhões, depois de muito choro e muita lágrima. Ele decidiu que ele vai cortar gastos aí. Como, né? Ele falou: vai cortar a jornada de trabalho dos funcionários públicos, essa é a proposta, em 25%, e com isso roubar 1/4 do salário do funcionário. Até aí, funcionário público é uma coisa assim genérica, né? A gente precisa perguntar para o Guedes com quais tipos de funcionário público ele está planejando cortar. Gostaria de perguntar se ele planeja cortar 25% dos professores. Porque se cortar em 25% o salário dos professores, quem vai administrar as salas de aula do nosso país? Porque o professor está dando aula, eu estudei no estado, para 40, 50 alunos. Vai dar para aula para 70? Aí não é mais sala de aula, já vira um auditório. Ou ele pode também, se ele tiver com essa ideia, cortar 25% do salário dos médicos brasileiros no meio da pandemia do novo coronavírus. É uma ideia também que assusta 220 milhões de brasileiros, mas que é possível, já que ele está considerando cortar os 25% dos funcionários públicos. A dúvida é quem são esses funcionários públicos que ele vai cortar e o que essas pessoas vão fazer. Porque o governo gosta de falar que funcionário público é um ser privilegiado. Acontece que existe um pequeno número de funcionários públicos privilegiados, em geral, em organismos que eles não mexem, tipo o Poder Judiciário. São os juízes recebendo mais de 30 mil de salário, são os famosos super salários dos professores universitários da USP, que ganham 50 mil reais, isso também é uma pequena minoria dessa categoria, e eles se escondem atrás da massa de miseráveis que são os funcionários públicos normais, que são os professores do estado de São Paulo, que recebem menos de 2 mil reais, dependendo da carga horária.
como é que esse cidadão vai pagar as suas contas, principalmente a conta de luz, né, que o Bolsonaro decidiu aumentar, com 25% a menos de salário? Isso daí o governo não responde, porque o fato é que eles não têm plano. Eles não fazem a menor ideia de como eles vão resolver o problema da crise, porque eles gastaram pouco durante a pandemia do coronavírus, mas esse pouco era muito mais do que eles queriam ter gasto. E agora eles vão cobrar a conta aí dos funcionários públicos. O Bolsonaro tentou emplacar um projeto para substituir o Minha Casa Minha Vida e o Bolsa Família, só que o projeto era muito mais excludente e economizava muito dinheiro. Então nós temos uma situação aí que eu diria que é muito complicada para o Brasil no próximo ano. Aparentemente, acabada a pandemia, vai sair aí uma rajada de ataques contra os trabalhadores brasileiros. Mas eu vou passar para o Toninho comentar uma coisa. Enquanto ele está pensando em arrancar o salário dos professores brasileiros, tem uma certa turma que sonegou aí uma bagatela no Brasil, e eu queria que o companheiro Antônio Carlos falasse um pouco, porque daí poderia ser tirado dinheiro. Mas aparentemente não se planeja cobrar essas pessoas. A situação deixa muito claro que o problema, obviamente, não é falta de dinheiro, né? Tem dinheiro, e dinheiro em abundância, né? E a tal ponto que o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, o IBPT, divulgou um estudo na última semana apontando que a sonegação deve chegar aí a casa de 417 bilhões